Muita gente acha que perdeu a fé, outros pensam que perderam a força, mas o que muitos realmente perderam foi a estrutura interior. Você não é fraco, você só está tentando sustentar uma alma cansada com uma mente desorganizada. Talvez o seu espírito esteja confuso, você parece não saber os caminhos que você deve seguir, se você está fazendo as coisas corretamente, mas a sua fé continua aí, mas ela está abafada por pensamentos desalinhados, emoções não tratadas e uma identidade que você ainda não entendeu por completo. A sua identidade espiritual precisa de atenção. Você foi criado com um propósito. Deus te criou com um propósito claro. Você carrega em si a centelha da criação, a centelha de Deus. Mas quando você não sabe quem é, ou quando esquece quem é, tudo parece desabar, tudo parece sem sentido, tudo parece perdido, que não existe um caminho certo, e você fica procurando de diversas formas, e não tem como ser espiritualmente inabalável se a mente está em ruínas. Não tem como ter clareza de propósito se suas emoções estão em guerra. Por isso eu vim te lembrar, você não é fraco, você precisa se reorganizar por dentro. Você precisa se reencontrar e reencontrar Deus. E essa sua reorganização, ela começa com 3 pilares fundamentais. E o primeiro deles é o espírito alinhado, não apenas com regras, ou com doutrinas, ou com coisas que você acha que fazem sentido e que até esse momento não tem te ajudado em nada, só tem te deixado mais confuso. Mas você precisa estar alinhado com a verdade do Criador, com a verdade de Deus, com a consciência de que você é parte de algo maior, de que Deus não te abandonou, de que você é importante, porque enquanto houver vida em você, enquanto houver fôlego de vida, você vai ter uma chance. Você é alguém importante. Você precisa entender que Deus não te abandonou em momento nenhum e que Ele tem muito mais a te revelar sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre a sua identidade, sobre a importância que você tem para Ele e para outras pessoas. O segundo pilar é a renovação da sua mente. Você precisa ter uma mente renovada, porque uma fé verdadeira precisa de uma mente que não se sabota. Você precisa aprender a pensar com clareza, tomar decisões com consciência e sair do ciclo de autopunição, de culpa, de autorresponsabilização pelas coisas que você não fez. E você precisa aprender a se perdoar, você precisa aprender a se entender, você precisa aprender a estar alinhado com a sua fé, sem se sentir culpado pelos seus erros, mas entendendo o quão falho você é e o quanto você precisa de Deus. Isso vai te ajudar a entender esse caminho. E o terceiro pilar são as suas emoções organizadas. Você precisa ter autocontrole. Autocontrole não é frieza, autocontrole é sabedoria. É não deixar a dor dirigir a sua vida. Você não pode aceitar que a dor, que o sofrimento, que as derrotas, que as perdas, que as frustrações te direcionem. Pelo contrário, elas não têm que te direcionar mais profundo ainda, ou mais para a tristeza, ou para as incertezas. Você tem que entender que quanto mais isso acontece na sua vida, mais de Deus você precisa se aproximar. Você precisa sentir tudo isso, experienciar tudo isso vai acontecer na sua vida e é inevitável. Mas você não pode se perder em meio a isso, em meio à dor, em meio aos sentimentos negativos. Você precisa entender tudo isso, você precisa sentir essas coisas, você precisa lidar com esses sentimentos, mas você não pode se perder no meio desses sentimentos. Existem pessoas vivendo em ruínas internas, achando que isso é espiritualidade, se cobrando demais, se punindo, com a mente atordoada de tanto que se sentem culpadas espiritualmente, o tempo todo se sentem sobrecarregadas espiritualmente, mas têm medo de se afastar daquele lugar que está fazendo mal para elas, as pessoas que fazem mal para elas, mesmo que pareça que estão fazendo bem, mas sempre vem cobrança, sempre vem questionamentos e o tempo todo são jogadas culpas sobre aquelas pessoas, mesmo de coisas que elas nem têm culpa, de que aconteceram na vida de outras pessoas, elas acabam sendo responsabilizadas. Eu sei porque eu já passei por isso, já passei por situações na qual eu era responsabilizado por coisas que eu nem tinha noção de que estava acontecendo na vida de outras pessoas, mas era sempre a minha culpa ou culpa de quem estava ali, e isso acaba destruindo a nossa fé, a nossa relação com Deus fica abalada porque a gente se sente culpado o tempo todo. Mas
A verdadeira força espiritual se revela quando você para de fugir de si mesmo e passa a entender a sua importância, a importância de você buscar Deus da forma correta, e quando você começa a se alinhar com aquilo que Deus realmente diz sobre você, aquilo que realmente Deus diz para você, aquilo que você sabe que é o caminho de Deus. Você não precisa ser tudo, mas precisa começar a ser você de forma íntegra. Você precisa se enxergar sem máscaras, sem desespero, com fé, com verdade, com direção. Você vai se reconstruir e a sua fé vai ser mais forte do que nunca. E eu espero que essas palavras tenham te ajudado, porque eu precisei dizer isso para mim mesmo. Eu precisei me questionar e entender isso, de que se eu abrisse mão, se eu saísse daquilo ali que estava me fazendo mal espiritualmente, que não estava me aproximando de Deus, mas pelo contrário, estava me fazendo me sentir culpado o tempo todo, me sentir um inútil o tempo todo, me sentir culpado pelos problemas de outras pessoas, me sentir culpado porque a igreja não estava cheia, sendo que essa não era a minha responsabilidade. Mas se você está passando por isso, entenda que a sua relação com Deus não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Então Deus não vai fazer você se sentir culpado. Você precisa se perdoar a respeito dessas coisas. Você não tem culpa de tudo aquilo que você tem se questionado, daquilo que você tem colocado sobre si. Você não tem que carregar esse fardo pesado, porque está escrito, o próprio Deus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, se você está se sentindo sobrecarregado, a sua relação com Deus e consigo mesmo precisa urgentemente de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de autocuidado, um pouco mais de autorrespeito, um pouco mais de dedicação a si mesmo na sua relação com Deus, para que você possa realmente ter uma relação profunda com o Criador, e não apenas uma relação na qual as pessoas te culpam ou você se culpa. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Eu escolho servir a Deus da forma correta. Eu escolho me perdoar. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que você sabe que precisa, que está passando por isso, que vive se sentindo culpada, que vive desesperada e ansiosa, querendo agradar as pessoas, ou se sentindo culpada porque a igreja está cobrando, ou por isso, ou por aquilo, e ela não tem conseguido viver uma vida plena com Deus, e parece que está sempre carregando um fardo. Compartilha com essa pessoa. E se você quer ajudar outras pessoas também, deixa o like nesse vídeo, para que outras pessoas possam ver esse vídeo, e não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar outros vídeos que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E eu espero realmente que o que eu te falei aqui possa ter te ajudado de alguma forma. E eu quero que você saiba que sim, isso tem cura. Isso que você está vivendo, se você está vivendo uma sobrecarga espiritual, isso tem cura, e a cura é Deus. Então comece com a autoconsciência, se avaliando o ambiente espiritual na qual você está inserido, e continue com coragem e com fé e se aproximando de Deus. Eu te vejo no próximo vídeo.